E é hoje, hein? No último dia do prazo, o Senado se prepara para votar a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Ontem, depois de muita negociação, muita tensão e também liberação recorde de emendas, né, em um único dia, e com Lula em campo, a Câmara aprovou a MP por 337 votos a favor e 125 contra. O texto é o mesmo alterado pela comissão mista instalada no Congresso e traz mudanças em relação ao desenho original feito pelo governo. Durante a votação, os deputados ainda aprovaram um destaque do PL que prevê a recriação da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, que seria extinta. É mais um lugar para agregar gente querida, entre aspas, né, João Pedro Melo? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, foi praticamente na bacia das almas, né, a aprovação dessa matéria. Senado tem hoje um único dia para analisar e para aprovar, ou seja, até às 11 horas e 59 minutos, para votar essa medida provisória que reestrutura os ministérios do governo. E esse texto, então, como a gente falou, passou pela Câmara ontem com uma certa folga. Foram 337 votos a favor, 125 contrários, contrariando, inclusive, expectativas do próprio governo, que não acreditava ter tantos votos com relação a essa matéria. E quem pensa que isso foi uma vitória está muito enganado, viu? Porque o governo Lula está correndo ainda contra o tempo, exatamente por conta desse único dia para análise aí do Senado Federal, e isso ainda demanda muita articulação. Inclusive nos bastidores aqui do Congresso Nacional, se falou muito a respeito dos deputados, né? Deputados que, segundo o que diz o governo federal ali nos bastidores também, a gente não vai, claro, citar a fonte, mas uma pessoa disse que são vereadores federais, que estão muito mais preocupados com a situação dos estados de fato do que em um país como um todo. Bom, se não fosse o aval, então, desses deputados, a estrutura de 37 ministérios, editada aí no primeiro dia de governo, voltaria a ser como era na gestão de Jair Bolsonaro, com apenas 23 pastas. O líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, admitiu que a estrutura do governo não tem atendido de fato às demandas do Congresso. E uma das maiores queixas da base governista é a demora para a liberação de emendas e indicação de cargos de terceiro escalão. Após a conversa entre Lula e Arthur Lira, uma conversa que ocorreu por telefone, foram repassados 1 bilhão e 700 milhões de reais aos parlamentares. E esse é o maior valor liberado até agora por essa gestão do governo em um único dia. Também fez parte desse acordo a recriação da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, que o governo Lula é contra desde o primeiro dia de fato de governo. Já tinha anunciado, inclusive, o fim dessa fundação lá na época da transição, né? E o que essa autarquia é responsável? Por políticas sanitárias em municípios de pequeno e médio porte, só que o presidente acabou cedendo a essa pressão diante desse telefonema de Arthur Lira. Essa fundação é um abrigo tradicional de indicações políticas do Centrão, fez parte da gestão Bolsonaro, mas chegou a ser extinta, então, logo no início do mandato, como a gente falou agora, no início do mandato de Lula. Com a inclusão da FUNASA nessa medida, os destaques com eventuais alterações no texto vão ser analisados hoje pelo Senado. A expectativa é de aprovação como tá, já que não tem muito tempo para fazer, de fato, essa alteração. E o presidente do Senado, do Congresso, Rodrigo Pacheco, prometeu dar celeridade nessa votação. O que seria essa questão? Colocar, de fato, para votar como tá. A expectativa era de que fosse marcada uma sessão para agora de manhã, mas a sessão do Senado está marcada, de fato, para as 2 horas da tarde. A tendência é de que esse seja o único item da pauta para que seja dada a celeridade que a matéria, de fato, necessita. Ô João Pedro, agora, enfim, o governo comeu bola, né? O presidente Moscou ficou lá falando de Unasul, defendendo Maduro, enquanto o governo dele ameaçava se desfazer, como um castelo de cartas. E ainda há essa ameaça, né? Ainda falta votação no Senado. E, mais uma vez, Lula foi encurralado por Arthur Lira, que, com a faca no pescoço do presidente, conseguiu essa liberação recorde de emendas. Ou seja, os votos que o governo tem conseguido não têm vindo da articulação política e não têm vindo da distribuição farta de ministérios para o Centrão. Cito aqui União Brasil, que tem 3 ministérios que não entregam absolutamente nada. Daniela do Vaguinho, Juscelino, nada. E aí a pergunta é, por que o Lula ainda mantém esses ministros? Que não tem nenhuma competência, você não vê nenhuma grande medida, nenhum grande programa lançado por Juscelino, por Daniela do Vaguinho, pelo Otto Alencar. Nada.
não entregam um voto, não entregam medidas ministeriais. Então lá por quê? Por que o Lula vai manter essa gente em vez de fazer um rearranjo no ministério? Hein, João Pedro? Faz alguma coisa. Olha, com relação a essa questão, eu posso dizer que ontem conversei com algumas fontes também relacionadas, né, a esse assunto, sobre o Ministério das Comunicações, sobre a questão do turismo, e essas pessoas disseram que há uma cobrança nos bastidores, principalmente do Palácio do Planalto, para que esses ministérios entreguem pelo menos os votos, né, que foram dados aí os cargos. Agora falta, de fato, receber a contrapartida, que são os votos com relação a essa matéria. E mais uma vez Arthur Lira mostrou que está com a faca no pescoço do governo, sim, que ele tem de fato o poder e que ele garante ou não os votos necessários para a aprovação de algum tipo de matéria com relação ao governo. E uma dessas fontes me disse o seguinte, que não adianta você ter um exemplo do que o PT chama de Pelé no Palácio do Planalto, sendo que você não coloca o cara para jogar, porque ele não está participando ativamente dessa articulação política. Está ali tratando de questões internacionais, obviamente, está tratando ali de política internacional, mas não está muito ligado, de fato, na articulação do que depende do governo aqui dentro, ou seja, do governo brasileiro aqui para tratar de articulação, falar com o Congresso e etc. Então, essa é a avaliação, inclusive, do próprio Partido dos Trabalhadores, de que o presidente Lula não tem se envolvido, está mais inclinado às políticas externas e não tem se envolvido, de fato, na articulação necessária para garantir a governança aqui dentro do Brasil. Pois é, ontem, vou pedir para que o João Pedro fique aqui, para a gente continuar abordando esse tema, esse assunto. O Arthur Lira disse ter conversado com o Lula por telefone sobre a dificuldade nessas negociações, né, João Pedro? E aí falou abertamente, reclamou principalmente da falta de articulação do Palácio do Planalto para viabilizar a aprovação dessa MP. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Sem nenhum tipo de dúvida, nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para que essas coisas tramitem. Não é por culpa do Congresso. Não de um ou outro ministro, mas quando se fala em articulação política, se fala em Alexandre Padilha. Exatamente. Né, João Pedro? Alguma Exato. Conversa para a substituição dele já depois dessa fala do Lira? Olha, ainda não, Carla, mas um detalhe também interessante que a gente tem conversado, né, com os próprios colegas de outras emissoras e também ali com as fontes é sobre esse papel de Alexandre Padilha. Por quê? Porque muitos dizem que o presidente Lula escuta muito Padilha, Rui Costa, mas que esses seriam principalmente os ministros que não estão entregando muito resultado para o governo. E aí muitos avaliam, e aí a gente fala agora do Congresso Nacional, deputados, senadores, avaliam o seguinte, que esses ministros, os ministros da articulação, os ministros que estão dentro do Palácio do Planalto, são os que não entregam nenhum resultado para o governo. Então, avaliam que seria necessário fazer essa substituição. Só que aí, essas pessoas também se preocupam com a questão de colocar, de repente, o Centrão dentro do Palácio do Planalto, o que seria, mais ou menos, agir como outros governos agiram. Então, há essa preocupação. Mas já se fala a respeito desse assunto, obviamente, ali nos bastidores, mas não é aquela coisa totalmente aberta. Ainda é aquela situação meio velada, conversa com uma fonte aqui, a gente vê essa situação, essa indicação de outro lado também, mas até agora o governo mesmo não pensa na substituição desses ministros. E aí, João Pedro, mais uma vez, Arthur Lira mostrou sua força, mostrou seu poder, que é muito grande, né? É verdade, mostrou mais uma vez o poder, mostrou mais uma vez que, de fato, tá ali para colocar o Centrão à frente, né? A gente teve ontem, mais uma vez, uma quantidade enorme de votos, a articulação extremamente necessária de Lira, e aí a gente teve também críticas de aliados, né, do próprio presidente Lula, só que do lado do Senado. O senador Renan Calheiros, por exemplo, mais uma vez criticou Arthur Lira, falou a respeito da questão de que ele detém ali o poder, né? Mas isso também já é uma questão antiga. A gente sabe que no estado de Alagoas os dois ali não se bicam, né? E é uma situação complicada para eles, só que agora a articulação está nas mãos do outro lado, está nas mãos do Senado para tentar aprovar essa questão ainda hoje. E aí, claro, Renan Calheiros já está ali envolvido nessa questão da articulação para tentar garantir, de fato, a aprovação desse texto. Mas
Nessa situação, avaliando aí esse caso, Arthur Lira mostrou muito mais poder, né? Porque até ontem de manhã não tinha expectativa, de fato, dessa votação ter tantos votos ou ser tão expressiva, e a gente teve aí mais de 330 votos sendo garantidos, obviamente, por articulação de Arthur Lira. Bom, e o mais impressionante, só para encerrar esse assunto, é que Arthur Lira, ele provavelmente nem seria eleito deputado no ano passado, caso fossem mantidas as regras da antiga lei de improbidade. Ele próprio, que havia sido condenado em primeira e segunda instâncias por desvios na Assembleia de Alagoas, foi lá e apresentou ao STJ uma petição para mudar o prazo de prescrição dessas penas, né? O prazo passou a ser de 4 anos, essa lei foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, e Arthur Lira, que cairia na lei da ficha limpa, conseguiu se candidatar a deputado federal mais uma vez. Era para ele nem ter concorrido, né? O que nos leva ao jingle de campanha de Arthur Lira em 2022. Eu vou colocar no ar aqui, porque isso foi veiculado pela equipe de campanha. Foi na TV, foi no rádio, todo mundo lá em Alagoas ouviu, e agora o Brasil inteiro vai ouvir. Onde tá? Diz aí, Arthur Lira é foda. Eu vou dizer por quê. O homem é forte em Brasília, fez o auxílio acontecer. Oxe, e em Alagoas? Tem recurso até umas horas. A campanha diz isso aí mesmo que você pensou ter ouvido. Diz aí, Arthur Lira é F. Caceta! F deve querer dizer ficha limpa, né? Imagino eu. João Pedro, bom trabalho. Valeu, pessoal. Bom trabalho a todos. Loucura, né? Bom, entre os partidos que compõem a coligação do governo, todos os deputados votaram a favor da MP. São eles PT, PDT, PSB, PSOL e Rede. Entre aqueles que ocupam ministérios, como o MDB, PSD e União Brasil, houve 20 votos contrários. O PL foi a legenda com mais votos não, 78, e 8 sim. Para o cientista político Guilherme Carvalho, o governo tem mais razões para se preocupar do que para comemorar com a aprovação da medida provisória dos ministérios. Ou o governo Lula consegue impor um novo modelo, ou ele terá que negociar caso a caso. Então, portanto, hoje, do ponto de vista operacional, sim, o Congresso Nacional, que não coaduna ideologicamente com o governo Lula na sua maioria, vai cobrar de Lula sempre uma colocação de um orçamento para negociar as votações conforme o desejo do governo.